Olá, a aula é sobre mercantilismo e colonização, aula de História do Brasil. Tipo de informação, trago a vocês um detalhe aí de um mapa. Você confere a legenda e vamos logo entrando para o tópico 6.1. Para falar de mercantilismo, por ser uma palavra que não é tão comum a muitos, vou, como de costume, explicar as palavras que podem não ser tão claras. Mercantilismo então é usado por economistas e historiadores para designar um conjunto de práticas que são econômicas em países europeus ocidentais por volta aí dos séculos XV e XVIII. As práticas elas são obviamente diferentes quando a gente considera cada país, mas o objetivo geral e principal tende a ser o fortalecimento do próprio Estado em alianças com setores comerciais. Adam Smith, ele, segundo historiadores, vão dizer que foi ele quem cunhou, quem usou, vou dizer cunhar não, quem usou primeiro esse termo aí. Ele é um economista escocês, a data está aí lançada, e ele usou o mercantilismo para fazer referência pejorativa às políticas econômicas de intervenção de governos da época dele e propor assim no lugar dessas políticas aquelas que poderiam ser mais liberais. Então, no início da Idade Moderna, a riqueza de um Estado também podia ser medida pela quantidade de metais preciosos como ouro e prata que aquela nação determinada viesse a ter dentro das suas fronteiras. Então, aumentar a quantia de metais preciosos significaria aí apontar para um fator de positividade da nação, e assim acabava sendo um dos objetivos dos governos mercantilistas. Esse pensamento econômico, ele foi e tem sido chamado por estudiosos como metalismo, a prática de acumular metal, né? Sentido aí especificamente o que era buscado, acima de tudo, é o próprio ouro. Para acumular então riquezas, o Estado ele buscava manter uma balança comercial favorável e o valor das exportações do país tinha que superar das importações, gerando então aquilo que a gente chama na economia de superávit. Então, para esse objetivo, o Estado usa de quê? De medidas protecionistas, incentivando a produção interna de artigos manufaturados que poderiam concorrer, melhor dizendo, com outros produtos nos mercados internacionais. E além disso, o Estado ele dificultava a entrada de alguns produtos estrangeiros para então fortalecerem aí a sua própria economia, protegerem o mercado interno desses produtos e das suas colônias. Então é o protecionismo isso daí, que é exercido por meio da política alfandegária, com aumento ou redução de tributos sobre importação e exportação. Isso é feito até os dias atuais, com variações e certos propósitos. A adoção das práticas mercantilistas por vários países europeus do período aí relacionado ao período das grandes navegações, acabou gerando um choque de interesse entre essas nações. A concorrência econômica então foi ficando mais intensa, com as disputas de mercados, e Portugal e Espanha, como exemplos aqui, passam a exercer um domínio peculiar sobre suas colônias, de maneira que pudessem então obter vantagens comerciais e, na medida do possível, que fossem elas exclusivas, só para cada nação. Portugal para si, as colônias da Espanha para si somente. Segundo esse autor, Fernando Novaes, o contexto do colonialismo mercantilista foi desenvolvido como peça fundamental no sistema de exploração colonial. E nesse colonialismo mercantilista, a relação entre a metrópole, no caso Portugal, ou Espanha, no caso que estamos utilizando, havia obediência a algumas linhas gerais desse colonialismo. A economia da colônia ela é colocada de tal maneira para que funcionasse e girasse em torno para os propósitos da metrópole. Então, aquilo que veio a ser chamado de Brasil e que
e aqueles outros países que vieram a ser aquilo que são hoje, naquela época das grandes navegações, os nomes, né? México e sucessivamente, foram utilizados por suas respectivas metrópoles, essas colônias, para então complementar a sua produção. Tudo voltado para o país de origem, né? A metrópole. Além disso, a metrópole ela colocava o direito exclusivo de fazer comércio com a região colonizada, comprava os produtos dela por preço mais baixo e vendia as mercadorias que tinha para essas colônias com valor mais alto, né? Comprava mais barato, vendia mais caro, no caso de Portugal e Espanha, e assim é que foram sendo estabelecidos grandes impérios coloniais, né? Entre os quais se destacam esses aí que a gente já está mencionando. A bandeira da Espanha acima e a bandeira do Portugal abaixo. E aqui temos um mapa que mostra essa questão contextual aí dos impérios que vinham crescendo e foram sendo desenvolvidos aí, e os domínios de cada nação europeia naquilo que veio a ser chamado de Novo Mundo. Então, com a descoberta do novo caminho para as Índias, o comércio das especiarias passou a ser uma das fontes de riqueza de Portugal. A cidade de Lisboa é a capital desse comércio lucrativo na época, destacando-se pela vida agitada e de maneira bastante caracterizada pela economia. E naquela época em que as atenções, melhor dizendo, dos setores da sociedade portuguesa estavam voltadas para o comércio do Oriente, ocorre então a chegada às terras daquilo que veio a ser chamado de Brasil, conforme a gente já viu em aulas passadas. E nas primeiras expedições dessas novas terras, os enviados da coroa encontraram grande quantidade de pau-brasil no litoral. Esta árvore aí, uma foto para exemplificar, mas eles acabaram não encontrando aquilo que eles tanto queriam, na verdade, né? Inicialmente, que são as jazidas de ouro. E aí o governo português, percebendo que não era possível ter um lucro tão fácil e imediato na região, porque o lucro gerado pela exploração da madeira era muito pequeno, quando comparado com o comércio dos produtos africanos e asiáticos, acaba buscando alternativas diferenciadas. E assim, durante 30 anos, de 1500 a 1530, o governo português ele envia algumas expedições marítimas para o Brasil para reconhecer a terra e preservar para eles mesmos, né, as posses que fossem ali encontrados, os territórios e coisas do tipo. Então, um processo efetivo e mais assim, adentrando cada vez mais em detalhes no Brasil e adentro, ocorreu posteriormente. Não foi algo imediato. As principais expedições marítimas portuguesas enviadas no período aqui em questão, inicial de 1500 em diante, chamado nesse período aí de pré-colonizador, e as principais foram as seguintes. Expedição comandada por Gaspar de Lemos, grande parte do litoral brasileiro foi explorado e ele nomeou os principais lugares e acidentes geográficos encontrados, como ilhas, cabos, rios, baías. Outra expedição é a de Gonçalo Coelho, organizada aí por conta de um contrato entre o rei de Portugal e um grupo de comerciantes que tinha interesse na exploração do pau-brasil, entre os quais se destaca o Fernão de Noronha, de onde vem aí o nome da ilha lá que hoje pertence ao estado de Pernambuco, Fernando de Noronha. Expedições comandadas por Cristóvão Jacques e são organizadas para deter o contrabando do pau-brasil, que vinha sendo feito por outros comerciantes europeus, e não foram bem sucedidas por conta do tamanho do litoral do território, né, brasileiro. E a primeira riqueza explorada então pelos europeus, já que eu falei que não tinha muito essa ideia de exploração, não estava tão avançada de entrar nas terras brasileiras, e o que eles encontraram foi o pau-brasil no litoral, foi o próprio uso e abuso do pau-brasil, né? No caso, a árvore assim denominada. Por que ela recebe esse nome? Por conta da sua cor, e a brasa, cor de brasa, né, do interior do seu tronco. Quando você tira a casca, começa a cortar ela, dá para você perceber. Então os indígenas chamavam essa árvore aí de Ibirapitanga ou Arabutã, significa aí madeira ou pau vermelho. E quando tomou ciência do pau-brasil então nessas terras, o rei de Portugal ele declara que a exploração dessa árvore é monopólio da coroa, ou seja, ninguém podia retirar
das matas brasileiras, a não ser com permissão do próprio governo português, e sem pagamento do tributo não haveria então aquilo que o povo tanto queria, né? Então essa declaração, apesar das leis impostas pela coroa, não foi respeitada por ingleses, espanhóis e principalmente franceses, contam os historiadores. A primeira concessão para a exploração do pau-brasil, ela foi concedida ao português comerciante Fernão de Noronha, que alguns preferem colocar de Fernando mesmo de Noronha. Em 1503, os navios dele foram os primeiros a chegar à ilha, como eu disse, que levou o nome dele. E os indivíduos que tinham a ocupação, o trabalho, o emprego de lidar com o comércio do pau-brasil acabaram sendo chamados de brasileiros. E aos poucos esse termo, essa palavra aí, brasileiro, perdeu esse significado original e passou a ser usado pelas pessoas para se referirem a colonos nascidos, pessoas nascidas no Brasil. Então, o sufixo dessa palavra, a partezinha final do termo brasileiro, especificamente o eiro, esse sufixo é usado para destacar ou fazer referência aí a um ofício ou ocupação. Você perceber nas palavras, por exemplo, engenheiro, marceneiro, livreiro. E prosseguindo, eu preciso destacar aqui que a extração do Brasil naquela época ela dependia de quê? Obviamente da mão de obra dos indígenas, que acabavam derrubando as árvores, cortavam elas em toras e carregavam-nas até os lugares de armazenamento, que eram chamados de feitorias, onde armazenavam as madeiras até que fossem então levadas para os navios. Esse trabalho era conseguido amigavelmente por meio do escambo, a princípio, né? Em troca de objetos como pedaços de tecidos, anzóis, espelhos, às vezes facas, canivetes, e os indígenas eram levados a derrubarem árvores. Em troca, né? Com esses machados e várias outras coisas que o povo dava, em troca, né? Fornecidos pelos europeus. Por conta então do caráter predatório, a extração do pau-brasil exigia que os exploradores se deslocassem por matas litorâneas na medida em que a madeira ia se esgotando. E por causa disso, essa atividade não deu origem a povoados grandes, né, nas regiões litorâneas inicialmente. Foram construídas feitorias só em pontos realmente assim onde a madeira era mais abundante. Aí tem uma legenda, uma foto mais à distância, ao Brasil. E por aqui a devastação, então, a gente já começa a dizer aí, destacar, esse aqui é um ponto ligado a processo seletivo, que é uma temática que vai e volta, está bem presente, que é do meio ambiente. A gente destaca aqui que a devastação ambiental já começou desde o início da história do Brasil, com a extração do pau-brasil logo nos primeiros anos da colonização. E como resultado dessa extração mais intensa, em poucas décadas o pau-brasil começou a ficar escasso. Muitas árvores frutíferas também acabaram tendo o mesmo destino porque acabavam sendo derrubadas sem uma preocupação em preservação ou até mesmo replantio. E de acordo com Lyman Graves, que é um livro bastante conhecido, uma série de livros que engloba vários pontos da história, nesse específico aí sobre o Brasil colônia, ela afirma que o maravilhoso patrimônio da natureza, onde os índios viviam em harmonia com seu espaço e que tanto deslumbrou os primeiros observadores, incentivou até certo ponto a crença da abundância fácil, sem trabalho, infindável. E assim, apesar de imensos recursos florestais brasileiros, não são inesgotáveis, como muita coisa na vida, né? E aí calcula-se que em 1500, dizem alguns estudiosos que gostam de mexer com isso, que a Mata Atlântica ela ocupava uma faixa de 1 milhão de quilômetros quadrados e hoje, nos dias atuais aí, estão cerca de 8 dessa área que está bem espalhada aí. E muito do que ela existe hoje é propriedade particular. E estima-se que só no século XVI cerca de 2 milhões de árvores foram derrubadas, com uma devastação aí de aproximadamente 6.000 quilômetros quadrados, né, dessa Mata Atlântica. Marcos Sá Correia,
sustenta que depois dessa extração do pau-brasil vieram 5 séculos de queimada. Cana, pasto, café, tudo foi plantado nas cinzas da Mata Atlântica. Então, você tem um mapa da distribuição da Mata Atlântica, e como eu estou em cima da legenda aqui, eu vou dizer que a parte mais clara verde em 1500, e essa parte verde escura é 2008, a distribuição da Mata Atlântica. E segundo o Tratado de Tordesilhas, que a gente chegou a mencionar, já entrando numa outra pontuação aqui, outro ponto, Portugal e Espanha seriam aí os únicos donos das terras da América. Mas por conta de onde tem muita coisa que é atraente, né, promissor, isso abre os olhos dos outros também. E assim França, Holanda e Inglaterra acabam não respeitando esse Tratado de Tordesilhas e entram em uma série de disputas aí, piratarias ocorrem, né, roubos de mercadorias, várias outras coisas. Inclusive a posse dos territórios americanos com portugueses e espanhóis. Essa disputa ela vai se intensificando com a notícia de que os espanhóis chegaram a descobrir ouro e prata em áreas que hoje correspondem àquilo que é o México e Peru. Naquele contexto, então, o governo português acabou ficando com medo de perder as terras americanas, que as expedições até aquele momento que tinham sido enviadas não conseguiam deter a atuação clandestina dos europeus, né, de outros, especialmente de franceses que acabavam estabelecendo, vez ou outra, alianças com os indígenas tupinambás, para assim conseguirem uma extração para eles do pau-brasil. Então, para acabar com esse contrabando e essas invasões, a coroa portuguesa ela decide colonizar de maneira efetiva o Brasil. Ela passa a ser vista por portugueses como uma solução, né? Ou alternativa para novos lucros comerciais, já que o comércio de Portugal com o Oriente estava entrando em declínio. E aí uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza, ficou conhecida, né? Composta por 5 navios, com uma tripulação de cerca de 400 pessoas, é enviada a partir de Lisboa em dezembro de 1530. E de acordo com alguns estudiosos, ela tinha os seguintes objetivos: iniciar a ocupação da terra e exploração econômica dela por colonos portugueses. Você tem também aí para combater corsários estrangeiros, procurar metais preciosos e, por fim, o último que eu destaco aqui maior é fazer um melhor reconhecimento geográfico do litoral. Deixa eu só beber uma água aqui. Em janeiro de 1532, especificamente o dia 22, buscando estabelecer esses núcleos de povoamento, Martim Afonso funda então a primeira vila do Brasil, chamada São Vicente. E fundou também alguns povoados, como Santo André da Borda do Campo. E aqui nós temos a expedição, vindo lá de cima, a linha vermelha, e vai descendo. Ilha de Itamaracá em cima, Baía de Todos os Santos, já mais na parte do meio superior. E você confere aí, coloca em tela cheia que fica melhor para vocês. E falando de cultivo de cana-de-açúcar, para colonizar o Brasil, os portugueses acabam decidindo a implantação, né, de uma produção açucareira em certos lugares do litoral brasileiro. Por quê? Porque o açúcar era um produto com grande demanda, né? Era muito buscado na Europa. E aí, por meio do cultivo, da plantação da cana, era possível promover uma ocupação da colônia. Implantando a empresa açucareira, então, na colônia, no Brasil, Portugal deixa a atividade apenas extrativista e focada só naquilo que é predatório, né? Dizem alguns historiadores do pau-brasil, e começam a montar uma organização produtiva dentro das diretrizes do sistema colonial. A produção do açúcar para o mercado europeu acaba marcando a história colonial do Brasil. O Brasil colônia é conhecido muito por seu açúcar,
No Brasil, o primeiro estabelecimento de produção de açúcar foi então instalado nessa região de São Vicente. E esses estabelecimentos de produção de açúcar são chamados de engenhos. E aí, no começo do século XVI, você tem essa instalação dos primeiros engenhos. Primeiros anos aí de 1500, né? Dos anos 1500. O comércio do açúcar aí, então, era meio que livre nesses primeiros engenhos núcleos de povoamento, de maneira que a coroa, a liderança portuguesa, concedia terras a portugueses que tinham certos recursos. E eles vinham, se estabeleciam aqui no Brasil, instalavam os engenhos. E aí, entre 1560 e 1570, a economia começa a apresentar aí cada vez mais um crescimento. E percebendo então essa expansão, em 1571 Portugal decreta que o comércio colonial só podia ser feito com navios portugueses, só por meio deles. E com isso, novamente, é o quê? O governo português buscando ter um monopólio, ter o domínio comercial, só para si. Isso ficou conhecido na época como exclusivo metropolitano nas transações do açúcar. Ou seja, dominando o comércio só para si, produtos coloniais eram comprados por preços mais baixos em Portugal, enquanto que os artigos de Portugal que chegavam ao Brasil eram vendidos para os que moravam no Brasil por preços mais altos. Assim, eles obtinham esse lucro. E a relação entre colonos, portugueses, povos indígenas, obviamente, como eu mencionei implicitamente no começo dessa aula, não foi ficando nada agradável, né? Foi ficando cada vez mais cheia de conflitos, na medida em que os nativos acabavam resistindo ou não cedendo ou se submetendo ao processo de colonização. Aí, os colonos, para satisfazerem as suas necessidades, eles usavam violência contra os indígenas, obviamente, e passavam a escravizá-los. A escravidão foi estabelecida a partir de 1530, de maneira assim mais evidente, e pelos relatos dos historiadores, principalmente quando os colonos portugueses passaram a precisar mais de mão de obra para produzirem açúcar. E aí os portugueses com alguns aliados nativos acabavam guerreando, eu já mencionei isso em aulas anteriores, contra indígenas inimigos, por exemplo. E aqueles que eram prisioneiros eram distribuídos ou vendidos como escravos. E no começo do século XVII, os anos 1600, a escravização indígena ela continua ligada à expansão do ciclo do açúcar e da expansão açucareira, né, pelo litoral. Mas foi estendida também àquilo que hoje corresponde ao estado de São Paulo, Maranhão e Pará e alguns outros. E aqui a gente tem uma coisa muito importante para esse tema, que são as famosas drogas do sertão. Essas regiões que eu mencionei, correspondentes à atualidade, os nativos eles trabalhavam cultivando feijão, arroz e mandioca, e também extraíam essas drogas do sertão, que estão nomeadas entre parênteses, alguns exemplos: o guaraná, cravo, castanha, baunilha, plantas aromáticas e medicinais. Até mesmo na região do que a gente chama atualmente de Amazônia, né? Ou Amazonas, e tem muito disso daí nessa época que a gente está tratando do Brasil colônia. Então, o índio escravo, só para você, título de informação, saber um pouco do contexto da ocasião, o trabalho escravo indígena era usado para transporte de mercadorias. Você estava no início aqui. O povo que chegou, bem óbvio que não trouxe cavalo demais, se trouxe, né? Então, eu estou lembrado, as coisas começaram aos poucos aqui no continente americano. Então, como faltavam animais, o que acontecia? Pega os índios. E que às vezes eram muitos relatos vistos até como menos que humanos, né? Como animais ou coisas, né? De São Paulo a Santos, por exemplo, o carregador nativo ele descia a chamada Serra do Mar. Você pesquisa e depois que você vai conseguir encontrar isso facilmente na internet. E ele transportava esse índio nos seus ombros, cerca de 30 quilos viajando, ó, um grande trajeto.
até chegar ao litoral ou no lugar devido onde fosse entregue a devida mercadoria, né? E você tem uma das drogas do sertão, né? Você lê aí a legenda. E um ponto que também a gente deve tratar aqui, já encerrando, é quanto às guerras justas. Apesar do governo português ele ter defendido no começo liberdade indígena, os colonos recorriam várias vezes àquilo que fica conhecido na história como guerra justa. O que é guerra justa? Era uma terminologia referente a um meio de conseguir escravos entre os nativos, né? Essa guerra ela era chamada de justa porque era autorizada pelo governo português aos seus representantes, e ela podia ocorrer, uma guerra justa ou as guerras justas, quando os índios não se convertiam, por exemplo, em alguns casos, fé cristã, em outros casos, impediam a divulgação da religião, em outros, quebravam os acordos ou agiam com hostilidade contra os portugueses. E, como sempre, os colonos buscam dar um jeito de burlar todas essas normas sobre aquilo que ficou conhecido como guerra justa, né? E em muitos você observa que não eram de fato nada disso aí que acontecia. Eles viraram, por exemplo, os portugueses, os colonizadores, falavam assim: nós somos atacados, portanto atacamos. Estávamos ameaçados pelos indígenas. Aí várias guerras aconteciam, até mesmo por iniciativa europeia, né? Da parte dos colonizadores. Então os indígenas aí ficaram marcados, em específico aí na parte litorânea, né? Contra essas guerras justas e em muitos casos eram injustas mesmo, né? Século XVI. Não era em legítima defesa ou coisa do tipo. E foi o caso de guerras contra indígenas como Caetés, Tupinambás, Carijós, Tupiniquins, Guaranis, Tabajaras e Potiguares, só para mencionar alguns. E a gente conclui, antes da revisão, com essa imagem apresentando aí um ritual Tupinambá, com feiticeiros soprando o espírito de força do povo. A revisão, como de costume, você pausa, dê uma lida aqui, porque é uma questão que não é de marcar, mas você tem aí a pergunta, a questão, com base no texto, aponte. Leia, pause aí, eu dou a resposta. Agora. E a segunda questão que complementa ainda aí, a parte B, né? Aponte os princípios básicos do mercantilismo. Eis a resposta. E uma segunda questão, onde você deve explicar aí o motivo do uso de mão de obra escrava, né? E a resposta está lançada aqui, mas não está aparecendo e, portanto, acredito que não está aparecendo, eu vou ler para você. Ideal aristocrático prevalecente em sua sociedade de origem levava os colonos a viverem à custa do trabalho alheio como traço de distinção social. O ideal aristocrático que se refere à questão é uma herança do feudalismo medieval. Lembrando que essa coisa de feudalismo a gente vai tratar e não tem uma unanimidade, é algo bem singular no período medieval. Não é o período medieval todo que é conhecido por isso aí, porque tem gente que generaliza para facilitar. Mas em que o trabalho era visto como algo incompatível com as funções da nobreza destinada a populações sem linhagem como servos, escravos, né? E nós concluímos essa aula sobre mercantilismo e colonização. E qualquer dúvida estou à disposição de vocês, turma. Até a próxima.